Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje o conceito de ligações químicas. Então vamos lá? Uma substância química, ela pode ser do tipo iônica, molecular ou metálica. Uma substância iônica, ela forma ligação iônica. Uma substância molecular forma uma ligação covalente. E uma substância metálica forma uma ligação metálica. Antes de entender ligações químicas, nós temos que entender a regra do octeto, porque os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados por 8 elétrons na sua camada de valência, ou no caso do hidrogênio e do lítio, que é uma exceção, de apenas 2 elétrons, adquirindo uma configuração de um gás nobre. Então, para que a ligação ocorra, pessoal, os átomos eles têm que atender essa regra do octeto, atingir essa regra e obter 8 elétrons na sua camada de valência, ou no caso do hidrogênio e do lítio, que é apenas 2. Aqui nós temos uma tabela periódica, a coluna azul, lá no finalzinho, mostra a família dos gases nobres, a família 8A. Então a família manda muito, pessoal. Quando a gente fala família, tem 5A, 6A, 7A, é a quantidade de átomos que ele tem na sua camada de valência. Então se a gente pegar, por exemplo, o enxofre, que é da família 6A, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. E para atingir essa regra do octeto, ficar estável, falta apenas 2 para poder completar. A ligação iônica, pessoal, ela resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. Ela é a formação de uma ligação entre um metal com um ametal. O metal, ele doa elétrons e vira um cátion. O ametal, ele ganha elétrons e vira o ânion. Os átomos da ligação iônica, eles são unidos por forças eletrostáticas. E a representação da fórmula molecular do composto iônico se dá por essa fórmula aqui abaixo. O cátion, que é o metal, e o ânion, que é o ametal. Aqui no cátion nós temos esse X+, é a quantidade de elétrons que foi doado. E no ânion nós temos o X-, que é a quantidade de elétrons que foi ganhado, que foi recebido. Então, depois de escrever, essa fórmula, a gente faz um cruza-cargas. O X+ do cátion vai para o pé do ânion e o Y- do ânion vai para o pé do cátion. Um exemplo é a ligação iônica, é o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha que nós temos em casa. O Na, que é o metal, ele tem 1 elétron, ele doa para o cloro, que tem 7 elétrons, que é o ametal. Então, o 7, que é o cloro, ele vai se estabilizar com esse átomo do Na, do metal, atingindo assim a regra do octeto. Então, o Na transfere seus elétrons, que é 1 elétron, para o cloro, assim forma a ligação de NaCl e atinge a regra do octeto aí no cloro. Outro exemplo é o alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na sua camada de valência. Então, ele vai doar esses elétrons para algum elemento. Nesse caso, é o flúor. Então, ele doa 1 elétron para o flúor, que já tem 7 e falta 1 para atingir 8. Ele doa 1 elétron, depois ele doa mais 1 elétron para outro flúor, depois ele doa mais 1 elétron para outro flúor. Ou seja, acabou com esses elétrons do metal e estabilizou o ametal. A fórmula do composto iônico mostra aí abaixo, forma aí abaixo. Nós temos o cátion 3+, que foi o 3 elétrons que o metal doou, o alumínio doou, e nós temos o flúor, que foi, ele recebeu 1 elétron. Fazendo troca-cargas, nós temos a fórmula do composto iônico, alumínio F3, que foi isso mesmo, 1 alumínio e 3 ferros, beleza? Agora nós temos a ligação covalente. A ligação covalente ela acontece entre ametais e ela é resultante através do compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, os elétrons eles saem do metal para o ametal, ocorre uma transferência. Nesse caso, aqui ninguém vai perder, para poder estabilizar o outro. Eles vão compartilhar os elétrons e os dois vão ficar estáveis na regra do octeto. Então, nesse exemplo aqui abaixo, nós temos o hidrogênio que tem 1 elétron. Ele é aquela exceção que para ficar estável ele precisa de 2. Então, ele pega outro hidrogênio e compartilha os elétrons. Então, o elétron de um hidrogênio, ele vai
ele vai servir para mim e vou pegar do outro que eu vou compartilhar. Então eu vou ficar estável, tá vendo? Então nós temos a diagrama de Lewis, que é essas representações dos elétrons mesmo, as bolinhas. Nós temos a fórmula estrutural, que é o hidrogênio traço hidrogênio, né, que é a fórmula de traço também. E nós temos também a fórmula molecular, que é a fórmula que é representada a molécula aí, H2. Outro exemplo é o CH4, o metano. Nós temos o carbono, que tem 4 elétrons na sua camada de valência. E para se estabilizar a 8, falta 4 ainda. Então ele se une a 4 hidrogênios, que aí o hidrogênio vai se estabilizar, porque ele se estabiliza com 2, né? Um seu mais um do carbono, hidrogênio estabilizou com 2. E ao juntar 4 hidrogênios, vamos estabilizar o carbono. Então o carbono fica com 4 e o hidrogênio... O carbono fica com 8, na verdade, né, no final, e o hidrogênio fica com 2. Um tipo de ligação que existe dentro da ligação covalente é a ligação dativa, no qual ocorre o compartilhamento de elétrons, mas não da fórmula que é a ligação covalente normal. Um elétron meu com um elétron seu, a gente compartilha e estabiliza eu e você. Na dativa, 2 elétrons de um elemento só estabiliza o outro. Nós podemos ver aqui no desenho, aqui na representação, no exemplo, que 2 elétrons do alto do nitrogênio estabilizam o hidrogênio, né? Então, isso é uma ligação covalente dativa. Aqui não está usando nenhum elétron do hidrogênio. Está usando os 2 elétrons do nitrogênio. A representação é na fórmula abaixo aí. A gente mostra uma seta. Quando tem uma seta, quer dizer que tem uma ligação dativa. Aí a gente representa os 2 elétrons do nitrogênio e o sentido da seta para qual elemento que estava fazendo essa ligação aí. E um outro exemplo, pessoal, é a ligação metálica. A ligação metálica, ela acontece entre metais, né? Só que entre metais do mesmo elemento, tá bom? O que ocorre é um mar de elétrons. Os elétrons fluem dentro de si, né? Dentro dessa ligação e formam uma substância cristalina, rígida, forte, sólida. Então, a ligação metálica, ela ocorre, esses elétrons, a gente fala que é um mar de elétrons, né? Os elétrons fluem aí, formando essa ligação, tá bom? E para terminar, pessoal, eu trouxe aqui um mapa mental. Esse mapa mental, ele faz um resumo bem dinâmico, bem criativo das ligações químicas. Então aí eu mostro, né, que as ligações químicas é uma busca por estabilidade e assim forma as ligações. Que nós temos a ligação iônica, covalente, dentro da covalente tem a dativa ou coordenada e a ligação metálica. Então, pessoal, espero que vocês possam ter aprendido um pouco sobre ligações químicas, tá bom? E qualquer dúvida, pode me procurar que a gente esclarece, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais!